Olá, alunos, tudo bem com vocês? É a Prof. Kelly aqui de novo, mais um vídeo. Já que a gente não pode se ver lá na sala de aula, a Prof. não consegue estar perto de vocês para explicar. O vídeo é uma forma da Prof. conseguir passar o conteúdo para vocês e vocês entenderem ele um pouquinho melhor, tá? Na aula de matemática, nós temos estudado sobre as dezenas e as unidades. Muito bem. A Prof mandou para vocês um conjunto no envelope onde estava escrito material dourado. Lá tem barrinhas, né, que representam as dezenas, e tem os cubinhos que representam as unidades. Tenham sempre isso com vocês, tá? Para ajudar vocês na contagem, na observação de como é esse material, tá? A Prof, se vocês estivessem em sala de aula, nós iríamos trabalhar com material de madeira, assim, tá? Mas como a Prof não consegue mandar para todos, não tem como mandar um para cada um, esses de madeira, a Prof fez naquele material com EVA, parece um material mais fofinho assim, né? Muito bem, então nas atividades vocês têm visto lá na folha que a Prof representa as dezenas e as unidades, as barrinhas e os cubinhos em forma de desenho, né? Esse aqui representa o quê? Esse cubinho? A dezena ou a unidade? A unidade, né? A unidade, ele está desenhado mais ou menos assim, né? De ladinho, lá na apostila de vocês. E nós aprendemos o quê? Que quando nós juntamos 10 cubinhos, 10 unidades, eu formo o quê? Uma dezena. Vamos formar uma dezena aqui com esses cubinhos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, tinha mais um aqui. 10. Aqui eu formei uma dezena. Se eu tiro 1, eu fico com 9. Eu formo uma dezena? Não formo uma dezena, eu tenho 9 unidades. Se eu tiro mais 1, eu fico com 8. 8 forma uma dezena? Não, não forma. São unidades, um por um. Muito bem. Então, se eu tenho uma dezena, que objeto nós usamos para representar? Nós usamos uma barrinha, porque em uma barrinha nós temos 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nem precisa contar, porque sempre vai ter 10 numa barrinha que representa uma dezena, certo? Se eu tenho, então, 10, eu tenho uma dezena. Se eu tenho 20, eu tenho quantas dezenas? Eu tenho 2. Se eu tenho 30, eu tenho quantas barrinhas? Eu tenho 3 barrinhas, né? Porque aqui eu tenho 30 quadradinhos, 3 dezenas. Se eu tenho 40 quadradinhos, eu tenho 4 dezenas. Eu tenho 4 barrinhas, certo? Agora, olha só, como é que a gente faz para representar isso, para entender isso, no meio de um desenho, no meio do papel, quando a Prof manda para vocês? Muito bem, às vezes tem algumas atividades assim, mais ou menos, né? Onde a Prof tem uns desenhos e vocês devem encontrar as dezenas e as unidades. Como é que eu faço para encontrar as dezenas no meio desses coraçõezinhos aqui, hein? As meninas devem gostar, né? Que a Prof botou coraçãozinho, apaixonado, bonito, né? Como é que eu faço para encontrar as dezenas e as unidades? Eu preciso circular, eu preciso marcar, eu preciso limitar um grupo de dezena, tá? Isso é muito importante. Eu vi que algumas atividades não tinham esse riscado ao redor para formar dezena. Daí como é que você vai saber quantas dezenas tem? Não tem como saber. A gente descobre circulando.
e formando grupos. Vamos formar um grupo aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu formo uma dezena? Não, eu preciso de mais 5. 6, 7, 8, 9, 10. Opa, formei uma dezena. Muito bem. Será que embaixo eu consigo formar mais uma dezena? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, formei mais uma dezena. Oh, acabou meus corações, eu não tenho mais nenhum. Quantas dezenas eu formei aqui? Quantas dezenas de corações eu formei? Vamos representar aqui na casinha das dezenas? Eu formei 2 dezenas. Sobrou alguma unidade? Não sobrou nenhuma unidade. Então, como é que eu represento nas unidades? Eu deixo em branco? Se eu deixar em branco, a prof vai entender que esse número é só isso aqui. Que as quantidades de corações aqui é esse numeral aqui. Confere, tá certo? São apenas 2 corações que a prof tem? Não, eu tenho 2 dezenas, eu tenho 20 corações aqui. Então, esse numeral não é a mesma coisa que essa quantidade. Como é que eu represento quando eu não tenho nada? Quando está vazio? Que numeral que eu uso? Eu uso 5? Eu uso 8? Que numeral a gente usa quando a gente fala que não tem nada? Tá? Com nada. É o numeral. Vamos desenhar ele aqui, vamos escrever ele aqui. 0. Nossa, que 0 mais feio. Prof. Parece que não foi para a escola. Olha só, eu uso o numeral 0 para representar que não tem nenhuma unidade. Então, quando a prof pede assim, e que número formou? A gente escreve aqui embaixo a dezena e a unidade juntas, uma do lado da outra. Confere esse numeral aqui com a quantidade de corações que nós temos aqui? Confere. Esse 0 aqui representa a unidade e esse 2 aqui representa a dezena. O que está na frente é a dezena, o que está atrás é a unidade. Sempre vai ser assim. As unidades sempre vão ser nesta ordem, a dezena nesta ordem, tá? E depois, mais para frente, vocês vão aprender sobre as centenas, que vai vir um número ainda aqui na frente, cada vez números maiores, tá? Então, corresponde à quantidade que tem aqui. Então, eu preciso colocar o 0, não posso deixar em branco. Eu preciso representar com o 0. Agora, a prof vai fazer um outro exemplo aqui. Vamos apagar esses corações aqui. Prof, demorou para fazer. Pronto. Vamos deixar limitado aqui em cima já a nossa dezena. Aqui a prof apagou. Vamos apagar aqui, que não é mais agora esse valor correspondente. Não é mais o 20 que nós temos aqui, nós temos outro número agora aqui, outra quantidade. Muito bem, então, nós já vimos que quantas dezenas tem aqui? Quantos coraçõezinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá conferido, certo? Então, eu tenho uma dezena. Vamos ver agora se eu consigo fazer mais uma dezena. 1, 2, 3. Puxa vida, não deu. Não deu. Então, se não deu para fazer mais uma dezena, eles representam a unidade. Quantas unidades aqui deu? 1, 2, 3. 3 corações. Então, isso eu vou representar esses 3 que sobraram nas unidades. 3. Quantas dezenas mesmo eu formei de corações? Uma dezena. Que torto. Vamos corrigir isso aqui. Vamos fazer mais bonito. Uma dezena só. Que numeral formou? Formou o numeral
13. Vamos escrever ele por extenso, que é escrever o nome do número. Ah, o número tem nome, sim, por isso a gente escreve ele também. Eu me chamo Kelly e meu nome dá para escrever, né? Não é só de falar, a gente pode escrever também. Número 13. Agora, algumas atividades, a prof viu que quando pedia aqui na casa da dezena, o colega acabava colocando um zero aqui. 3 unidades e 10 dezenas. Eu tenho 10 dezenas aqui? Eu tenho? Não, eu tenho 10 corações, 10 quantidades. Mas eu quero saber quantas dezenas nós formamos aqui. Eu formei 10 dezenas? Nem posso colocar isso aqui. Porque quando eu formo 10 dezenas, eu tenho que criar uma outra casa. Essa casa aqui são só de 10 em 10, tá? Então, eu não posso deixar esse número aqui. Por quê? Olha só que número que vai formar. Eu vou formar um número, se eu baixar isso para um numeral, ó. Ó, que número é esse? Quem sabe? Fala alto aí na sua casa. O número 103. Ou, eu tenho 103 coraçõezinhos aqui? Não, eu não tenho. Eu não tenho 103 aqui. Nossa, nem cabe, acho que nesse quadro desenhar 103 corações. Tá? Então, nós temos que cuidar. Na hora de representar, na hora de colocar o número aqui, colocar o número de dezenas que formou. Aqui, ó, eu tenho 10 dezenas? Não, eu tenho 10 unidades, né? 10 quadradinhos. Mas eu tenho uma dezena só, tá? Então, vamos apagar isso aqui para vocês esquecerem. Ou lembrarem que não é assim, né? Tá? Eu tenho 13. Vamos conferir se é 13 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yes! Acertamos. Uma unidade, uma dezena, 3 unidades. Que numeral formou? O numeral 13, tá? Lembrem dessa aula. Podem olhar mais vezes quando tiver dúvida para lembrar desse conteúdo, tá? Porque ele é bem importante. Como é que... Pega ali o teu material dourado. Pega lá o que está no envelope. Dá um pause no vídeo e busca lá o teu material dourado. Pronto? Voltamos? Agora, você vai pegar no envelope e vai representar no teu material dourado esse numeral aqui que nós formamos. Pega lá. Como é que você representa o numeral 13 no material dourado? Quem sabe? Tenta aí fazer. Quantas barrinhas você precisa? Quantas unidades você precisa? Lembrando que a unidade é o cubinho. Lembrando que a barrinha é a dezena. Fez aí? Então vamos lá. Para quem separou 3 cubinhos para a unidade, e quem separou uma barrinha para as dezenas, acertou. Então, para representar o número 13, eu uso uma barrinha e 3 cubinhos, tá bom? Assim, né? Tá bom? Muito bem, vão treinando isso, podem fazer brincadeiras em casa, até com alguém da família. Um diz um número, um diz um numeral e o outro tem que representar nas barrinhas. Aí outra hora você fala o numeral e o outro tem que representar nas barrinhas. Assim vocês vão treinando, tá bom? Quem tiver dúvida ainda, pode falar com a prof, manda um áudio, escreve, tá? Um grande beijo para vocês, saudades!